Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto Iniciação de número 216. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, projeto Iniciação. Mais um sábado aqui no nosso programa ao vivo com o professor Walter. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, né? Nosso encontro, denominado Projeto Iniciação. Isso aqui é muito, muito importante. Sempre dizendo que o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na face da Terra, né? Na face da Terra e no universo, né? Então, a pessoa pode ter muitos projetos importantes, né? Projetos sociais, familiares, sei lá, né? Muitos projetos. Mas o projeto de iniciação é o mais importante. Para iniciar esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso aí, os nossos mestres nos ensinam isso, né? Agora, a pessoa pode escolher uma escola da sua preferência. De nossa parte, nós convidamos a quem quiser começar o projeto de iniciação que entre em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose, para isso, né? Fundado pelo professor Henrique de Souza. Este encontro aqui, então, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base é a doutrina secreta, os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, e também agregando os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Então, outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquários. Isso é muito importante. Sempre lembrando aquilo que o nosso mestre nos deixou ensinado, né? Que o Brasil é o berço da nova civilização. Isso aí, o Brasil tem essa incumbência, esse dever, né, de servir a obra como base de uma nova civilização, que vai se iniciar, inevitavelmente, no ano 3005. Mas a pessoa pode perguntar, mas aqui é 1000 anos, o que eu posso fazer? Resposta, pode fazer tudo. O trabalho não é em 3005, o trabalho é agora. Então, por isso que é uma conexão 3005. Nós temos que fazer uma conexão do nosso... Olha só o nome do nosso programa, o nome do nosso canal, né? Canal Conexão 3005. Nós temos que fazer uma conexão dos tempos atuais para 3005, que é o início da nova civilização. E como é que nós fazemos isso? Estudando, divulgando os conhecimentos iniciáticos, né? Dos grandes mestres e assim por diante. Agora, para fazer a iniciação, então, nós convidamos as pessoas interessadas que venham fazer o curso na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como ela pode fazer? Simples. Entra no site, entra na internet, né, com uma ferramenta de busca e põe lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai encontrar o site da sociedade, ele pode ver uma grande quantidade de informações e lá o próprio site conduz a pessoa a verificar onde se encontra um departamento próximo da sua cidade. Então, o próprio site pede, né? O IA do site, né? Do site diz assim, diga o seu nome e a cidade que você mora, e o estado. A pessoa dá o nome, a cidade e o estado. Aí, então, o site, pelo IA, né, dá justamente a informação de um departamento que fique ou na sua cidade ou perto da sua cidade. Então, a pessoa pode fazer a inscrição. Lá vai dar o endereço do departamento, telefone, e-mail, tudo, né? Tudo direitinho, né? Então, a pessoa entra em contato e faz a sua inscrição para iniciar o curso peregrino. É claro que neste ano não vai ter possibilidade, porque os cursos se iniciaram em janeiro, no início, na segunda semana de janeiro, em todos os departamentos, né? Então, agora já estamos caminhando para agosto, né? Então, não há possibilidade. Mas no ano que vem começa. E a pessoa pode, evidentemente, aproveitar esse tempo para estudar, ver os sites, ver a nossa programação toda, os vídeos, né? Pode acessar uma revista Darana, que tem também virtual, né? Revista Darana, tem uma série de revistas assim por diante.
para ser lido e estudado. Aí, para o ano que vem, então, a pessoa faz a sua inscrição para começar no grau peregrino. É um grau inicial, peregrino, depois existem mais 4 graus, totalizando 5. Quando totaliza os 5 níveis, a pessoa tem o direito de integrar-se na sociedade e tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tá? E fazendo o curso presencial. Devo dizer, o objetivo, o básico, o mais aceitável, vamos dizer assim, iniciaticamente, é o curso presencial. Mas pode ser que não tenha um departamento na sua cidade ou esteja distante, né? Então aí é um problema para a pessoa vir para assistir aula presencial. Então ela pode fazer o curso através do EAD, Ensino à Distância. Ainda assim, ela entra em contato com o departamento e estabelece as condições para começar o seu curso. Perfeito? Uma vez entrando na eubiose, como membro da série interna, ela tem possibilidade de assistir todas as palestras internas e externas, pode participar de todas os trabalhos, a programação da eubiose externa e externa, pode participar de rituais, básico, importante, rituais, né, no seu departamento, e ainda mais, ela tem a possibilidade de ler as revelações, as cartas revelações do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Aí está, então, o convite para todos, né, que queiram seguir esse caminho de luz. Né? Muito bem. Então, nós estamos aqui fazendo um estudo básico, utilizando os conhecimentos de Helena Petrone Blavatsky, e que coincide também com os ensinamentos do nosso professor Henrique José de Souza. E nós estamos vendo justamente uma visão geral do universo, né? Como a gente pode considerar o universo, que é muito difícil, claro, né? Através de uma consciência humana, mas nós estávamos dando o básico para esse entendimento, conforme os ensinamentos de Helena Petrone Blavatsky. Né? Então, ela diz que fala sobre o Tati, né? Sobre a seidade, o imanifestado, né? E diz que nós podemos entender esse manifestado através de várias observações. Então, ela estabeleceu 3 proposições iniciais para o entendimento do universo e do imanifestado. Né? A primeira proposição, então, ela fala sobre um princípio onipresente, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não pode senão diminuí-lo. Então é impossível, no estágio humano, entender algo imanifestado, né? Cósmico, né? Infindável. Né? Mas é claro que nós estamos no caminho para se entender. Né? Isso tudo está além do horizonte e do alcance do pensamento. Ou, segundo as palavras de um mestre, é inconcebível e inefável. Né? Isso é muito bom. Né? Agora, ela fala que esse algo que a especulação ocidental presentemente desconhece é chamado forrate pelos ocultistas. Né? É a ponte por meio da qual as ideias existem no pensamento divino e passam a imprimir-se sobre a substância cósmica, como leis da natureza. Forrate é, assim, a energia dinâmica da ideação cósmica, ou então, encarado sobre outro aspecto, é a intermediação, né? O poder diretor de toda manifestação, o pensamento divino, transmitido e manifestado por intermédio dos Dian-Chorans. Né? Esses Dian-Chorans são os arquitetos do mundo invisível. Assim, do espírito ou ideação cósmica provém a nossa consciência. Do espírito ou ideação cósmica provém a nossa consciência. A nossa consciência vem de Deus. Ela não existiria sem Deus, evidentemente. Né? E ela provém da substância cósmica, os diversos veículos em que está reflexiva. Enquanto forrate, em suas manifestações várias, é o elo misterioso que une o espírito à matéria, o princípio animador, que eletriza cada átomo para lhe dar... É o princípio também animador, que eletriza cada átomo para lhe dar vida. Então, passa-se no estudo a dar um resumo a respeito de todo esse processo. Né? E ela sugere, então, 3 pontos importantes
três pontos importantes, do qual o primeiro ponto que ela se refere, ela fala sobre o absoluto, que é o Parabrahma dos Vedantinos, né? Ela fala também sobre o primeiro logos, impessoal e que em filosofia manifestada é o logos precursor do manifestado. É a causa primeira no nosso sistema de evolução. É o primeiro trono, né? Depois vem o segundo logos, espírito, matéria, vida, o espírito do universo, tido onde existe Purusha e Prakriti. Aí vem o terceiro logos, a ideação cósmica, Mahati ou inteligência, a alma universal do mundo. O número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes da natureza, também chamaram de Mahabudhi. Então, é a realidade una, né? Dos seus aspectos una, mas contido no universo condicionado, né? Então, como segundo ponto, ela fala sobre a eternidade, né? Sobre a eternidade de todos essas coisas, né? Um momentinho só. Ela fala sobre a realidade una. O segundo ponto que ela se refere, ela fala também, é isso? Um momentinho só. Vamos ver aqui, seguindo aqui. Vamos seguindo aqui, um momentinho. Ela fala sobre a eternidade do universo como um todo, com um plano sem limites. A eternidade como um todo sem limites, né? E esse segundo acervo da doutrina secreta é a universalidade absoluta da lei da periodicidade, do fluxo e refluxo, de crescimento e decadência, né? Então, ensina também a doutrina secreta. Essa, então, é o segundo ponto, né? O segundo ponto. Agora, ensina também a doutrina secreta, como o terceiro ponto de reflexão, que a identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, sendo essa última um aspecto da raiz desconhecida, e a peregrinação obrigatória para todas as almas centelhas daquela alma suprema através dos ciclos de reencarnação ou de necessidade durante todo esse período. Então, aí, por isso que a reencarnação é um fato de importância relevada, né? Relevante no processo da evolução humana em direção do plano divino, né? Em outras palavras, nenhum Budi puramente espiritual ou alma divina pode ter uma existência consciente independente, antes que a centelha emanada da essência pura do sexto princípio universal, ou seja, da alma suprema, tenha passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal do Manvantara e adquirido a individualidade, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços, conscientemente dirigidos e regulados pelo karma. Aí entra a lei do karma, né? Escalando assim todos os graus de inteligência, desde humanas inferior até humanas superior. A doutrina axial da filosofia esotérica não admite a outorga de privilégios nem de dons especiais ao homem, salvo aqueles que forem conquistados pelo próprio ego, com seu esforço e mérito pessoal, ao longo de uma série de metempsicose ou reencarnações. Ou seja, isso é fundamental. Veja bem, é algo que é difícil, diante da religião, é difícil de comparar isso com a religião, né? A religião pede. A religião sempre pede alguma coisa. Né? Os adeptos das religiões pedem coisas, mais coisas para si, né? O próprio Pitágoras dizia que, veja na sua filosofia, ele dizia que, na verdade, o ser humano nem deveria pedir nada, porque o ser humano não sabe o que é melhor para ele. Deus sabe. Agora, a verdade é que Deus dá. Deus possibilita a evolução de todo ser que existe no universo. Agora, ninguém vai receber algo que não seja pelo mérito. Isso é importante, né? Então, a conquista de estágios evolutivos espirituais é sempre adquirida através do mérito pessoal, através do esforço individual no processo da evolução, né? Por isso dizem os hindus que o universo é Brahma, porque Brahma está em todo o universo, Brahman, né? Sendo os 6 princípios da natureza a expressão
ou aspectos vários e diferenciados do sétimo e uno, a realidade única do universo, seja cósmico ou microcósmico. E ainda por quê? As perturbações psíquicas, espirituais e físicas do sexto, Brahma, o veículo de Brahman, no plano da manifestação e da forma, são consideradas pela antifrase metafísica ilusórias e maiávicas. Então, embora a raiz de todos os atos individualmente e de todas as formas coletivamente seja o sétimo princípio, ou a realidade única, em sua aparência manifestada, fenomenal e temporária, tudo isso não é senão uma ilusão efêmera dos sentidos. Então, na verdade, nós vivemos no plano da ilusão, esse de Maya. Vivemos na Maya. Mas, veja bem, essa Maya é relativa, ela está sujeita à transformação. Na verdade, o indivíduo, os seres que vivem na Maya, envoltos na Maya, especificamente no ser humano, envolvido na sua personalidade, e personalidade vem da palavra persona em latim. Persona em latim significa máscara, que os atores no tempo antigo usavam para se apresentar perante as plateias, né? Usavam uma máscara. Então, por isso que essa máscara chamava-se persona. Então, a nossa personalidade é a nossa máscara, e nós temos que atravessar essa máscara e atingir a nossa consciência íntima, a nossa divindade, conforme Jesus nos indicou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecemos a verdade, que é o Deus que está dentro de nós, e conseguimos nos libertar. Nos libertar do quê? Da nossa personalidade. Ou seja, evoluir é libertar-se de si mesmo. Olha que importante. Veja bem, tem muita gente que diz assim, a evoluir é libertar-se do Satanás, libertar das forças das sombras. Não, não é só isso, não. Não. O principal na evolução é o indivíduo libertar-se de si mesmo. Quando ele se liberta de si mesmo, ele entra no caminho da luz, não das sombras, né? Quando ele está envolto na sua personalidade, ele está no mundo das sombras. Agora, quando ele vence essa barreira, ele entra no mundo da luz, da divindade dentro dele, né? Isso é coisa importante. Como Jesus falou, é a volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai. Em seu modo de ser absoluto, o princípio uno, sob seus dois aspectos, para Brahman e Mula Prakriti, não tem sexo, é incondicionado e eterno. Então, veja bem, nada acima do segundo plano tem essa diferenciação entre macho e fêmea. Não existe, isso não existe. É tudo um só aspecto. Essa diferenciação que existe no nosso plano, entre macho e fêmea, isso existe no mundo animal, inclusive nos próprios vegetais também, né? Se a gente estudar botânica, a gente vê tem vegetais que têm uma parte feminina e uma parte masculina, já principiando o caminho para o mundo dos animais. E os animais têm a questão do sexo, macho e fêmea, e o ser humano também. Só que, na verdade, nós vemos que fundamentalmente, o ser humano não é homem nem mulher. Ele está passando pela experiência hominal, passando pela experiência feminina, né? Masculina e feminina. Veja bem, nós não somos homens e mulheres especificamente. Nós passamos pela experiência masculina, passamos pela experiência feminina de acordo com o karma, né? Então, uma consciência, ele vai reencarnando como homem, como mulher, e assim, às vezes, muitas vezes, uma sequência de reencarnações femininas, outras reencarnações masculinas, mas isso é dependendo do karma. Mas, na verdade, em princípio, a nossa essência não tem o sexo, né? Nós somos andrógenos, a gente chama andrógeno, né? Muito bem. Então, é o seguinte, em seu modo, então, quando, por sua vez, a emanação irradia, todos os seus raios são igualmente andrógenos. Olha só, tá vendo? O que vem lá de cima, né, dos mundos superiores, são andrógenos, não tem sexo, né? Por isso que nosso modo de falar, muito simples, né? A gente fala isso em família, para as crianças, né? A gente fala assim que os anjos não têm sexo, né? Os anjos não têm sexo, né? São andrógenos. Então, essa força vem convertendo-se nos princípios masculino e feminino em seus aspectos inferiores. Isso é importante.
Veja, isso é muito importante no conhecimento iniciático, né? Quando um ser de alta elevação espiritual vem para a manifestação no mundo físico denso, inevitavelmente ele tem que se manifestar com uma forma masculina e com uma forma feminina, né? Ele não pode vir integralmente, ele tem que... É o sentido da polaridade. Aí tem um sentido do entendimento da polaridade. Aliás, eu estou preparando uma palestra, isso é uma palestra antiga que eu tenho, né? Que eu fazia na série interna e para o público em geral, né? E eu vou apresentar aqui justamente o mistério da polaridade, porque o nosso mestre, no fim da sua vida, no fim da sua existência terrena, depois ele foi para os mundos superiores, ou internos, né? Ele falou que todos devem entender a questão da polaridade, porque quem entende a polaridade entende tudo. Isso é importante, né? Quando, então, esses raios, quando vêm para a face da Terra, eles têm que se manifestar, como são andrógenos, converte-se nos princípios masculino e feminino, em seus aspectos inferiores. Depois de um pralaya, quer seja o grande pralaya ou o pralaya menor, deixando estes últimos mundos como está, né? O primeiro a despertar para a vida ativa é o plástico, a caixa, o pai e mãe, o espírito e a alma do éter, ou seja, o plano do círculo. O espaço é chamado a mãe, antes de sua atividade cósmica, e pai e mãe no primeiro estágio do seu despertar. Na Kabbalah, ele é também pai, mãe e filho. A Kabbalah estuda perfeitamente essas situações, né? A Kabbalah é um estudo bastante profundo, difícil. A pessoa precisa se dedicar muito para entender, né? Mas enquanto na doutrina oriental constitui esse sétimo princípio do universo manifestado, o Atman Buddhi Manas, espírito, alma, inteligência, ramificando-se, dividindo-se a tríade em 7 princípios cósmicos e em 7 princípios humanos. Na Kabbalah ocidental dos místicos cristãos, corresponde à tríade ou trindade, e entre os seus ocultistas, ao Jeová macho e fêmea de Jeová. Nisso consiste toda a diferença entre as trindades esotérica e cristã. Então, há uma descida, né, da consciência superior que vem manifestar-se no plano humano, e geralmente, veja bem, geralmente o que acontece? Essa manifestação superior, vinda dos mundos da hierarquia superior, ela vem, é claro que ela não vai se encarnar, ela vai encontrar o quê? Veículos, é o processo avatárico. Então, a consciência andrógena vem, e avataricamente ela se manifesta num corpo humano. Mas, basicamente, tem que ser 2 corpos, um masculino e um feminino. Olha que interessante, né? Então, a divindade vem, baixa, e se manifesta em um corpo masculino e feminino. No caso do Jesus, o Cristo, né, nós temos a mesma consciência. Jesus e Maria, a mãe dele, era a mesma consciência, o masculino e feminino, né? Claro que o nosso conhecimento religioso não admite isso, né? Nem poderia admitir. Mas na ciência iniciática nós sabemos que Jesus e Maria constituem a mesma consciência cósmica. Isso é muito importante, né? Isso é muito... E claro que não acontece também, veja bem, lá o grande Amenófis IV, né? E a sua companheira, né? Nefertiti, né? Também a mesma coisa. Na Revolução Francesa, né, também houve a descida de consciência superior, dividindo-se em macho e fêmea. Isso acontece com frequência, né? Só que a ciência acadêmica ou a percepção humana não consegue ver isso com clareza. Mas os ensinamentos dos mestres mostram exatamente como funciona esse mecanismo de descida da consciência superior, e manifestando a Terra através de veículos, mas de forma dupla, masculino e feminino. Né? Muito bem? Os místicos, aliás, o nosso mestre também, né? O nosso mestre manifestou-se através de uma polaridade, né? A dona Helena e o professor também, né? Isso é tudo, a polaridade sempre agindo no sentido da manifestação de consciência superior no plano físico denso, né? Os místicos e os filósofos, os panteístas orientais e ocidentais, sintetizam sua tríade pré-genética na abstração divina pura. Os ortodoxos a antropomorfizam. Haranyagarbha, ele fala sobre as 3 hipóstases
do Espírito que se manifesta. O Espírito do Espírito Supremo, título sobre a qual Prithvi, a Terra, saúda Vishnu em seu primeiro avatar. São as qualidades abstratas e puramente metafísicas da formação, da conservação e da destruição. São também os 3 avastas, ou hipóstases divino, daqueles que não parecem como as coisas criadas. Ashwita, nome de Vishnu. Veja, o assunto é bastante complexo, né, para entendimento, mas a pouco e pouco a gente vai penetrando e as coisas, como uma chuva fininha, vai caindo e vai penetrando a nossa consciência. Os cristãos ortodoxos cindem a sua divindade pessoal criadora em 3 pessoas distintas e não admitem divindade superior. Esta última, em ocultismo, é o triângulo abstrato. Para o ortodoxo, é o cubo perfeito. O Deus criador, ou antes, a coletividade dos deuses criadores é considerada pelo filósofo oriental como Bratindarshanahati, falsas aparências, um nome difícil, né? Algo concebido em razão das aparências enganosas, como uma forma material, e que se explica como proveniente do conceito ilusório da alma humana, pessoal e egoísta, o 5º princípio inferior. Então, tudo isso aí se expressa através da... Claro que quando essa consciência emite essa emanação em direção da Terra, e encontrando um veículo, esse veículo tem que estar preparado para assumir essa função. Ele tem que ter um quaternário já perfeitamente equilibrado e uma tríade funcionando perfeitamente bem. Na verdade, é o caso do nosso mestre, de Jesus, o Cristo, né? Ele é Jesus. Jesus, ele é um ser que viveu na parte humana como Yoshua ben Pandira, descendente da casa de Davi. Ele foi veículo do Cristo cósmico. Então, nós falamos assim, Jesus, o Cristo. Jesus, o veículo do Cristo cósmico. Né? É claro que Jesus, Yoshua ben Pandira, e é uma consciência também que está no processo evolutivo. Todos evoluem, né? Mas ele tinha condições. Naquela época, né, em que ele viveu, ele tinha condições de servir de veículo para o Cristo cósmico, ou para o Pai Celestial. Né? Isso é muito importante. Tudo isso foi expresso de maneira bastante feliz na tradução corrigida que aparece nas notas. Isso a nossa Helena dá o nome, né, de um estudioso profundo, né? Fitzgerald Hall, sobre a versão de Wilson no Vishnu Purana. Então, diz o seguinte: Brahma, em sua totalidade, possui essencialmente o aspecto de Prakriti, tanto evolucionado como não evolucionado, Mula Prakriti, e também o aspecto do espírito no tempo. O espírito, ó tu, 2 vezes nascido, é o aspecto principal de Brahma Supremo. O aspecto seguinte é duplo, Prakriti evolucionado e não evolucionado. E o último é o tempo. Cronos, na teologia grega, também é representado como um deus ou agente de entrada. Aliás, sempre na mitologia antiga, na grega e outra, fala sobre os deuses. Os deuses, né? Então, os deuses o significado deles é justamente a projeção arquetipal, né, em direção ao nosso mundo, formando os deuses. É claro, né? Aqui, nós, acima de nós, ou adiante de nós, está o segundo trono. E é do segundo trono que surgiram 7 deuses, gerados pela Mãe Divina. Né? O Pai Celestial, através da Mãe Divina, originou os 7 deuses. Né? Então, isso aí, na mitologia, a gente se vê, por isso, na mitologia, a gente vê sempre essa expressão dos humanos falando sobre os deuses. Né? E, claro que os deuses são enviados da mente superior para realizar trabalhos na face da Terra. Né? No simbolismo sagrado, aquele período do despertar do universo figura como um círculo perfeito, com um ponto no centro. Né? Então, todo esse processo do universal, relacionando-se com o manifestado, é manifestado através de uma ideia que se tem de um círculo com um ponto no centro. Um círculo com um ponto no centro. Lá no Antigo Egito, os filósofos já diziam que é assim, o ponto está em todo lugar e o círculo está em lugar algum, não está em lugar algum. Olha só que interessante. O ponto está em todo lugar, mas o círculo não está em lugar algum, ou seja, não se encontra o fim do universo. Tudo está contido no ponto.
Agora, é claro que o círculo nós podemos relacionar com a Maia, nossa própria Maia, né? Então, esse círculo perfeito era um signo universal. Também o encontramos na Cabalá. Entretanto, a Cabalá ocidental, atualmente nas mãos dos místicos cristãos, o ignora por completo, apesar de se achar claramente assinalado no Zohar, um livro antigo, né? Esses sectários começam pelo fim. Tomam como um símbolo de Cronos pré-genético a cruz inscrita no círculo, que denominam a união da rosa e da cruz. Então, círculo, tem um ponto no meio, né? Depois, isso aí representa já o primeiro trono, né? Brahma, um círculo com um ponto no meio. Esse ponto significa a potência da polaridade, a potencialidade da polaridade. Daí desce, essa emanação vem para o segundo trono e aparece um círculo com uma dividida à metade, né? E depois do terceiro trono aparece um círculo com uma cruz inscrita, né? Então, essa cruz é a alma humana. A alma humana. Aí vem o nome Rosa Cruz, né? É uma rosa, a rosa é colocada nessa cruz, né? Para realizar o seu processo de iniciação, de evolução. Então, aí dá o nome da Rosa Cruz, né? Então, essa cruz escrita no dueto que denomina a união da rosa e da cruz. O grande mistério da geração oculta, de onde provém o nome Rosa Cruz. Olha só que interessante. É o que se pode depreender de um dos mais importantes e mais bem conhecidos dos seus símbolos, o qual até hoje não foi jamais compreendido, inclusive por parte dos místicos modernos. O do pelicano, que dilacera seu próprio peito para alimentar os 7 filhos. Em verdade, um credo dos irmãos Rosa Cruzes, diretamente originado da doutrina secreta oriental. Então, nós vemos, então a gente vê esse sentido da Rosa Cruz origina lá no Egito, não é verdade? Aí esse sentido que se tem da Rosa Cruz é originado lá do Egito e provém dessa concepção original do círculo com um ponto no centro, né? Esse ponto no centro indica que Deus está em tudo, não é verdade? Deus, a teoria dos filósofos fala o seguinte, que esse ponto está em todos os lugares, e é verdade. Deus está manifestado em tudo, na menor partícula, num elétron, num átomo, numa partícula subatômica. E Deus não se divide, ele não se divide, ele está integralmente ali. Só que a partícula que alberga essa consciência divina não tem consciência dessa divindade. Então, a evolução é justamente que essas partículas evoluam para o que? Atingir a concepção da divindade que existe dentro de si mesmo, né? Então, isso é muito importante, né? Brahman, neutro, é chamado Kalahamsa, que significa, conforme explicação dos orientalistas do Ocidente, o cisne eterno, o ganso. E assim também, Brahma, o Criador, Brahma, o primeiro trono, né? Nosso Pai Celestial, é o Criador. Com isso se comete um grande erro. Com isso, assim, o ganso, e assim também Brahma. Né? Com isso se comete um grande erro. É a Brahman neutro que se deve explicar o nome de Hansa Vahana, o que usa o cisne como veículo, e não é o Brahma, o Criador. Este último é o verdadeiro Kala Hansa, ao passo que Brahman é neutro, é Hansa ou Ahansa. Brahman vem antes de Brahma. Então nós temos o Sol central, depois origina Brahman, né? Depois é o Brahman, que é o precursor de Brahma, depois vem Brahma, que é o primeiro trono, é o Pai Celestial, né? Tenha-se presente que os termos Brahma e Parabrahman são empregados porque não pertencem à nossa nomenclatura esotérica, mas simplesmente por serem mais familiares aos estudantes ocidentais. Ambos são perfeitamente equivalentes aos nossos termos de 1, 3 e 7 vogais, que corresponde ao todo uno e ao uno, ou seja, o tudo em todo. O todo em tudo, o todo em tudo. Tais são os conceitos fundamentais em que se assenta a doutrina secreta. Olha só, difícil, né? É muito difícil esses conceitos fundamentais. Helena Blavatsky nos trouxe esse conhecimento. É claro que Helena Blavatsky não foi ela que inventou esses conhecimentos, não. Ela foi veículo. A Blavatsky foi veículo, né? Processo avatárico. Ela exerceu um veículo, ela era um veículo avatárico. Ela trazia de si
para o estágio de trabalho esses ensinamentos superiores, vindo do alto, né? E vindo dos mundos internos, né? Tanto que ela teve lá no Oriente, né? No Oriente, muito tempo, e ela foi veículo para veicular esses conhecimentos para nós, né? Então, não é esta a ocasião própria para fazer-lhes a defesa ou dar prova de sua razão de ser. Nem podemos tampouco deter-nos em demonstrar que, em verdade, se acham eles no fundo de todo o sistema de filosofia digno desse nome, embora por vezes sob enganosas aparências. Aí está, né? Aí está. O conhecimento é dado, mas no campo humano, evidentemente, surgem as aparências, os enganos. Isso sempre acontece. Os mestres trazem o conhecimento, mas quando esse conhecimento bate no mundo humano, através de religiões, através de vários processos de conhecimento, eles se deturpam, né? Ficam deturpados pela nossa mente, patrocinado pela nossa personalidade. Por isso que o nosso mestre afirma que a questão fundamental no estudo da ciência iniciática é o desvelar, é tirar véus. Nós temos que tirar véus, tirar os véus que nos separam da realidade. E esses véus, onde estão? Na nossa personalidade. Os véus não estão fora, estão dentro de nós. Os véus é a nossa máscara, a nossa personalidade. E nós temos que, pouco a pouco, ir transpondo esse véu para atingir o conhecimento fundamental, que é o Deus que existe dentro de nós, né? Quando o estudioso houver compreendido claramente e percebido a luz que espargem sobre todos os problemas da vida, mais nenhuma identificação se tornará necessária. Quando ele compreender com profundidade, nenhuma verificação se tornará necessária, pois a verdade lhe saltará aos olhos, tão evidente como a luz do sol. Olha só que interessante, né? No nosso trabalho aqui, evolutivo, a gente vai desvelando, tirando os véus. Mas, como diz aqui o conhecimento de Helena Blavatsky, chega um momento que o conhecimento vem como a luz que vem aos olhos diretamente. Então, por isso que nós dizemos que o adepto, quando o indivíduo atinge o estado adeptado, ele não precisa ler mais nada, não precisa ouvir mais nada, não precisa ir atrás de nada. Não precisa ir atrás de nada, tem tudo dentro de si. Ele tem tudo dentro de si, o adepto. Né? E o adepto, no final, é apenas o início do caminho para as instâncias superiores. É o início do caminho para as instâncias superiores. O adepto ele atinge uma consciência já equivalente ao segundo trono. Então, ele tem acesso a todo o conhecimento da história, e vê tudo isso dentro de si mesmo. Mas ele tem que, evidentemente, aperfeiçoar-se mais até atingir a casa do Pai, que é o primeiro trono. E daí, infinitamente, pelos caminhos que se abrem pela evolução do universo. Né? Então, isso é muito pouco interessante. A história da evolução cósmica, tal como figura nas instâncias de Disiana, que faz parte do trabalho de Helena Blavatsky, né? Em certo sentido, é a forma algébrica abstrata da mesma evolução. Não deve o estudioso, por isso, esperar que nela se encontre a explicação de todas as fases e transformações verificadas desde os primeiros passos da evolução universal até o nosso estado atual. Dar semelhante explicação seria tão impossível ao escritor quanto incompreensível àqueles que não se acham ainda em condições de penetrar, sequer, a natureza do plano da existência ao que tem, por enquanto, confinado a sua consciência. Então, é claro que, conforme aqui, esses conhecimentos só serão permitidas ou serão conseguidos por nós no momento que nós vencermos essa limitação que nós temos, que é a nossa personalidade. Né? Vencida essa maia da personalidade, então nós poderemos entender a essência como é. Imediatamente, não. Começar a entender a essência universal, que permeia tudo e a tudo penetra. Né? Isso é muito importante. Né? Daí surge o que tem na doutrina secreta, as instâncias de Disiana, que oferece uma forma abstrata, que se aplica a toda a evolução. A de nossa diminuta Terra, a da cadeia planetária, que pertence à Terra, e a do universo solar, no qual se integra essa cadeia. E assim sucessivamente, em escala ascendente, até onde a nossa mente se vê compelida a deter-se
exausta em sua capacidade. Quer dizer, então, é necessário, então, esse perfeito entendimento para se atingir o conhecimento supremo, né? Então, as 7 instâncias expostas pelo conhecimento da Blavatsky, né, representam os 7 termos dessa forma abstrata. Refere e descreve os 7 grandes estádios do processo evolutivo. Aí chamam-se instâncias de Dizian, né, que os Puranas mencionam como as 7 criações, e a Bíblia como os 7 dias de criação. Então, quando a Bíblia fala nos 7 dias de criação, é a mesma referência que existe no conhecimento que Helena Blavatsky conseguiu obter, né? Justamente as 7 instâncias de Dizian corresponde exatamente aos 7 dias da criação que está na Bíblia. Então, vê, quando Moisés escreveu a Bíblia, ele não inventou nada. Ele obteve esse conhecimento, ele foi veículo. Moisés foi um veículo da divindade para justamente escrever a Bíblia, né? Mas essa Bíblia toda está concatenada. Ela tem ligação com todos os conhecimentos anteriores do Egito, da antiga Índia, assim por diante, e da Atlântida também, né? Evidentemente, né? Então aqui aí tem a verificação das instâncias, né? As instâncias de Dizian, que são que no primeiro volume de Blavatsky são 7 instâncias, é o seguinte, né? A instância 1 descreve o estado do todo uno durante o pralaya, antes do primeiro movimento da manifestação e seu despertar. Então, a instância 1 manifesta, vê o estado do uno no pralaya, né? Basta refletir um momento para compreender que tal estado não pode ser expresso senão simbolicamente, pois é impossível defini-lo. Na verdade, no pralaya. O pralaya é justamente faz parte do imanifestado, né? Então, aí até mesmo o símbolo tem que ser negativo, porque em se tratando do estado de absoluto em si mesmo, não pode comportar nenhum dos atributos que nos servem para descrever os objetos em termos positivos. Daí a razão porque tal estado só pode ser sugerido por meio da negação de todos aqueles atributos mais abstratos que os homens mais pressentem do que propriamente percebem, como o limite máximo a que pode chegar ao seu poder de concepção. Por isso, então, nós vemos aqui, pelo ensinamento de Blavatsky, que as 7 instâncias de Dizian, que constam do livro número 1 da HPB, que é justamente a cosmogênese, né, corresponde, evidentemente, a todo esse conhecimento que é distribuído para a humanidade no Egito, na Índia e assim por diante, né? Só que lá no Tibete, ela conseguiu essas instâncias através do contato com o Tibete, Blavatsky. Ela não esteve apenas no plano físico, ela entrou nos mundos internos do Tibete. Ela foi para os mundos internos do Tibete. Era a missão dela fazer isso. A missão dela era essa, né? Então isso aqui então isso é muito importante. A instância 2, vimos a instância 1, uma ideia. A instância 2 refere-se a um estado que, para a inteligência ocidental, é quase tão idêntico ao descrito na primeira instância, que a explanação das diferenças exigiria, por si só, um tratado. Convém, portanto, deixar a intuição e as faculdades superiores do leitor o assimilar, até onde seja possível o significado das frases alegóricas que ali se encontram. Em verdade, deve-se ter presente que as instâncias falam mais às faculdades íntimas do que a inteligência ordinária do homem físico. Então, a instância 2 fala mais à consciência íntima do ser humano do que aquele que vive na superfície dos conhecimentos. A instância 3, veja, a instância 3 do capítulo 3, a instância 3, justamente, de Dizian, descreve o despertar do universo para a vida após o pralaya. O pralaya é o momento que o universo está contido dentro da sua manifestação, né? Mas a instância 3 mostra o emergir das mônadas do seu estado de absorção no uno, e é o primeiro e mais alto estádio da formação dos mundos, podendo aplicar-se ao termo mônada tanto aos vastos sistemas solares como ao átomo mais íntimo. Então, aí está a origem da mônada. Então, a mônada, justamente, a instância 3 mostra exatamente como essa mônada surge.
surge. Nosso conhecimento aqui, que a HPB nos deixa, né? A Mona vem do Sol central, que é a consciência maior do nosso sistema solar. Depois ela vem para o Parabrahma, né? E depois vem para Brahma. Né? Ela vem morar em Brahma. A Mona que dá origem à nossa inteligência, à nossa vida, está em Brahma, vivendo. Nós estamos, de maneira superior, vivendo em Brahma. O que nós vivenciamos aqui é a projeção da Mona no mundo físico dentro. Verdade? Isso aí é descrito, então, na instância 3 de Dizian. Exatamente. Na instância 4, expõe a diferenciação do germe do universo na hierarquia centenária dos poderes divinos, conscientes que são as manifestações ativas da suprema energia una. São eles os construtores e modeladores, numa palavra, os criadores de todo o universo manifestado, no único sentido em que se faz inteligível o nome de Criador. Dão a forma ao universo e o dirigem. São seres inteligentes que ajustam e controlam a evolução, encarnando em si mesmo aquelas manifestações da lei una que conhecemos como leis do universo. Então isso aí expõe a instância 4, né, mostra justamente a diferenciação dos germes do universo e com sua manifestação nos diversos planos universais. Genericamente, esses seres que fazem parte dessa manifestação são os Dhyan Chohans, embora cada um dos diversos grupos tenha sua denominação própria na doutrina secreta. Na mitologia hindu, essa fase da evolução é conhecida como a criação dos deuses. A instância 5 apresenta o processo da formação do mundo. Olha só, a formação do mundo. Né? Em primeiro lugar, a matéria cósmica difusa, depois o tervelinho do fogo, o primeiro estágio da formação de uma nebulosa. A nebulosa se condensa e, depois de passar por várias transformações, forma um universo solar, uma cadeia planetária ou um simples planeta, conforme o caso. Quer dizer, isso aí acontece no universo inteiro. Aconteceu no nosso sistema solar, mas acontece com o padrão de funcionamento do universo em todas as galáxias, originando sistemas solares infinitos, de enorme quantidade. Né? A instância 6 indica as fases subsequentes da formação de um mundo, descrevendo a evolução desse mundo até o seu quarto grande período, que corresponde àquele em que vivemos presentemente. Veja bem, estudando essas instâncias 7, a gente vê que tem uma profunda relação com os 7 dias da criação na Bíblia. Né? Então, aqueles 7 dias da criação correspondem às 7 instâncias de Dizian, que a HPB nos trouxe dos mundos internos. Né? A instância 7 dá prosseguimento à história e traça a descida da vida até o aparecimento do homem, e assim termina o livro do livro primeiro da Doutrina Secreta. A Doutrina Secreta do livro 1 é quase totalmente contido nas instâncias de Dizian. Tá, é quase totalmente instância de Dizian. Depois nós vamos nos aprofundando em cada instância, né, para a gente verificar os conhecimentos iniciáticos que lá existem. Né? O desenvolvimento do homem, desde que surgiu na Terra, sobre a Terra, na presente ronda, até o estado em que hoje se encontra, constitui a matéria do livro segundo. Aí passa a estudar o homem, no livro número 2, passa a estudar o homem do jeito que ele se encontra, a sua origem e como se encontra hoje. As instâncias que formam a tese de todas as secções são reproduzidas mediante a tradução em linguagem moderna, apresentada no estilo arcaico do original, com suas expressões e temas enigmáticos, seria complicar e dificultar o assunto de maneira mais que inútil. Fazemos intercalar ensinamentos das traduções chinesa, tibetana e sânscrita no texto original em Senzar, dos comentários e glosas acrescentadas ao livro de Dizian, sendo esta a primeira vez que essas traduções são vertidas para uma língua europeia. É a primeira vez. Foi a HPB que trouxe essa possibilidade, trazer esses conhecimentos para uma língua europeia. Então, ela traduziu, a língua que ela usava era o inglês, né, para esses conhecimentos. Ela foi o veículo. A HPB foi o veículo de transmissão desse conhecimento do Oriente para a Europa. Né? É quase desnecessário dizer que tão somente parte das 7 instâncias são aqui mencionadas. A publicação completa não as tornaria compreensíveis para ninguém, à exceção de alguns ocultistas mais graduados. A própria autora, a Blavatsky, né, a humilde redatora das linhas do livro 1, não entende mais que os profanos daqueles textos suprimidos.
Ela mesma admite isso, né? Que o seu conhecimento tem um limite. Para facilitar a leitura do livro e reduzir ao mínimo as notas ao pé das páginas, considerou-se útil dispor textos e comentários uns após os outros, empregando, onde quer que se fizesse necessário, nomes sânscritos e tibetanos, de preferência aos originais, o que só trará benefício à compreensão, tanto mais que esses nomes são todos aceitos como sinônimos, e os últimos são usados apenas entre os mestres, ou seus chelas, seus discípulos. Né? É assim que, se houvéssemos de traduzir o primeiro versículo empregando unicamente o substantivo e expressões técnicas, que consta em uma das versões tibetâneas, teríamos que ler, e aí são uma série de significados, palavras muito difíceis da gente pronunciar aqui no nosso... Nós não vamos entrar nisso, né? Mas a HPB nos dá esse entendimento. Né? Tudo isso, a leitura desse entendimento e o entendimento surgiria como um verdadeiro abracadabra. Isso. Como era a obra do primeiro livro, né? Foi escrita para esclarecimento dos estudiosos de ocultismo e não para filólogos, foi evitado o uso de termos estrangeiros, sempre que possível, no livro 1 de Blavatsky. Né? Ficam somente as palavras intraduzíveis, que não se compreendem nem sem uma explicação, mas todas elas constarão em sua forma sânscrita. Não é preciso recordar ao leitor que tais palavras são, em quase todos os casos, o resultado da última evolução daquela língua e pertencem à quinta raça raiz. O sânscrito, tal como hoje se conhece, não era falado pelos atlantes. Olha só que interessante, né? O sânscrito que a gente conhece nos dias de hoje, HPB nos informa, né? Nos ensina, que não era conhecido pelos atlantes. Então surgiu lá na própria Índia. Né? E a maior parte dos termos filosóficos empregados nos sistemas da Índia, posteriores ao período do Mahabharata, não figuram nos Vedas, nem nas instâncias originais, e sim nos respectivos equivalentes. Então, o estudante, né, não teósofo, veja bem a explicação, o estudante não teósofo pode, se bem lhe parece, ver em tudo que se segue não mais de um conto de fadas. Né? Então, o indivíduo que não é teósofo, ele parece ver que é um conto de fadas. Aliás, foi um dos grandes motivos que a HPB foi perseguida. Ela contou tudo isso nos Estados Unidos e ela foi considerada como uma mentirosa. Ela inventava as coisas, uma enganadora, porque ela trouxe esses conhecimentos, ninguém entendeu e dizia que ela era uma enganadora. Ela inventava essas coisas e espalhava pelo mundo, né, para tirar proveitos disso. Né? Então, ou quando muito, uma especulação de sonhadores. Era algo inédito ou caso de sonhadores, destituído de provas. Ou ainda, uma nova hipótese, entre tantas outras científicas, passadas, presentes e futuras, algumas já condenadas, outras em posição de simples expectativa. Então, veja bem o motivo pelo qual Helena passou por isso. E hoje, existem filósofos que falam isso. Né? Eu já vi um filósofo falando isso aí, que o que a HPB escreveu é tudo enganação, não tem prova nenhuma e assim por diante. Quer dizer, isso aí, provar as coisas, a prova a respeito dos conhecimentos iniciáticos só existe um caminho, o autoconhecimento. Não é verdade? A ciência também afirma muitas coisas, ou imagina muitas coisas sem provas. É uma forma de entendimento, né? de jogar o conhecimento para frente. Né? Mas a prova definitiva de todas as coisas está dentro de nós. Não é ninguém que vai nos ensinar a verdade. Vamos deixar bem claro? Ninguém vai nos ensinar a verdade. Ninguém. Nenhum mestre, nenhum ser de hierarquia. Vai dizer assim, por quê? Porque a verdade tem que ser conhecida por cada um de nós. Por isso que Jesus, olha, o Mestre Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, quer dizer, cada um vai conhecer a verdade por si mesmo. Ninguém vai dizer a verdade para ele, né? Tanto que o Pôncio Pilatos, diante de Pôncio Pilatos, aconteceu isso, né? Jesus estava lá, né? E o Pôncio Pilatos, está na Bíblia isso, no Evangelho, né? O Pôncio Pilatos chegou para Jesus e falou assim, afinal, o que é a verdade? O que está escrito no Evangelho? Jesus ficou calado. Não falou nada, ficou calado. É isso. Agora, eu, como ser humano, eu não vi isso em lugar nenhum. Eu não vi isso escrito em lugar nenhum. Eu tirei uma conclusão. Cada um vai concordar comigo ou não. É como se ele respondesse para o Pilatos.
Você quer conhecer a verdade? Então vá atrás dela como eu fui. Pronto. Né? Ele deu o significado para Pilatos. Você quer conhecer a verdade? Então não pergunte para mim. Vá atrás dela como eu fui e todos os mestres vão. Né? Isso é muito importante. Né? Muito bem. Então, essa hipótese, em todo caso, não é menos científica do que muitas outras teorias que se emprestam a semelhante caráter, mas é certamente mais filosófica e mais provável. Dado o grande número de comentários e explicações necessárias, as notas de referência são consignadas pela forma usual no trabalho de Blavatsky ao pé das páginas e assinaladas com letras as sentenças que devem ser comentadas. Alguns temas adicionais constam dos capítulos que tratam do simbolismo, isso no livro 1 de Blavatsky, juntamente com informações não raro mais desenvolvidas do que a dos comentários. Então, aqui nós chegamos aqui no final da nossa exposição de hoje, falando sobre justamente as instâncias, sobre os conhecimentos fundamentais que Helena nos deixou ensinado, né? Aí cada um tem que destrinchar isso, se aprofundar, os conhecimentos fundamentais, sobre aquelas 3 condições do universo que está contido na explanação, né, de Blavatsky, e também as instâncias de Nisian, 7 instâncias, que correspondem aos 7 dias da criação do Antigo Testamento. Não é verdade? Então, tudo isso está à disposição daquele que quer estudar. Aquele que quer estudar, está aberto, as portas se abrem. Jesus, o mestre Jesus, disse o seguinte: batei e abrir-se-vos-á. Esse é o segredo. Se a pessoa não bate, a porta não se abre. Bater na porta é justamente interessar-se pelo conhecimento e ir atrás, querer saber. Bate na porta. Nesse momento que o cidadão bate na porta, ele quer saber, então, Deus. Todas as hierarquias enviam para ele o conhecimento necessário para que ele entenda, comece a entender esse mecanismo universal e todo o processo de evolução. Então, é preciso bater na porta. Né? Então, agora, quando ele entende a si mesmo, ele entende tudo. Como estava lá no frontispício de um templo em Delfos, na antiga Grécia. Né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Aí está, portanto, então, esse trabalho de HPB fantástico que nós trouxemos aqui de maneira rápida, mas nós vamos continuar. Também pode haver uma programação mais para frente para a gente estudar as 7 instâncias de Nisian de maneira bastante específica para a gente se aprofundando nesses conhecimentos. As instâncias de Nisian é realmente um conhecimento fantástico. Eu vou programar isso, né, para a gente, num determinado momento, ir investigando essas instâncias, uma por uma, são 7 instâncias, né, de maneira bastante importante para que a gente comece a entender esses conhecimentos superiores dados pelos grandes mestres. Né? Muito bem. Aqui eu encerro, então, a primeira parte da exposição do nosso encontro, né? E eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos e todos aí que estão participando do nosso encontro, fazendo perguntas, emitindo as suas opiniões, e dando sugestões. Tá aí, a palavra está aberta para todos os nossos irmãos. Interessante isso, né, professor? Feliz daquele que acredita sem ver, né? A nossa vontade, né, tem uma força tão grande, né, que atinge até a mais alta hierarquia, né, divina que desce e nos auxilia, né? Exato. Nesse processo Exatamente. de evolução. E é interessante também essa questão da avatarização, professor. A Pentecoste, quando desce o Espírito Santo nos discípulos de Jesus, é uma avatarização? É claro, é avatarização, claro, exatamente. Aliás, nós devemos dizer o seguinte, que a avatarização, ela acontece de maneira individual ou de maneira coletiva. É isso, né? Então, o avatara desce. Esse fluxo de conhecimento universal provindo dos grandes mestres pode se manifestar através de uma pessoa, 2 ou através de um grupo, né? Então, o que deve ter acontecido no Pentecostes, né, que você falou, né? Isso. Os discípulos começam era dito também que os discípulos falariam de uma forma que todos entenderiam, né? Eles falariam a mesma língua, não é isso? Exatamente. Isso está no Evangelho, né? Que eles falariam a mesma língua. E é verdade. A linguagem que é? A linguagem mental. Não é a linguagem que a gente emite aqui, que nós temos, cada país tem. A linguagem mental é uma só. Aí todos entendem. O nosso destino, a nossa consciência, é no futuro nos comunicarmos através do mental.
na nossa cosmovisão mental. É isso. Então, o Pentecostes realmente significa isso, né? Então, o avatar pode ser avatar coletivo também, né? Desce a lei desce, a descida da lei e se espalha num determinado momento. Tanto que o próprio... Quando um avatar vem, a gente confunde, às vezes, a fonte com o veículo. A gente confunde muito isso aí, né? Dando o nome da fonte como se fosse a própria, dando o nome do veículo como a própria fonte. Que nem o Jesus, né? Jesus, avatara do Cristo. Né? Ele foi veículo do Cristo. Era um ser em evolução que passou pela fase humana, era necessário ele passar, mas ele serviu, ele fez é um mestre, mas ele fez um trabalho extraordinário, justamente trazendo esse conhecimento naquele tempo. E é um conhecimento que já tinha sido trazido por Siddhartha Gautama, né, 600 anos antes de Cristo. Né? Então, na verdade, Siddhartha Gautama e Jesus formam um processo de evolução da humanidade que está emergindo agora, no nosso terceiro milênio. Né? Durou mais de quase 3 mil anos para isso acontecer. 2.000 anos a que Jesus se manifestou e mais 600 antes de Cristo, 2.600 anos. Mas isso tudo não é por acaso, isso tudo foi manifestação da divindade para o quê? Originar o processo do terceiro milênio. E tanto que o nosso mestre fala, nosso mestre diz que é o terceiro milênio que vai nos levar para a nova civilização. Levar aqueles que estejam preparados para isso. Né? Mas a verdade é o seguinte, todos chegarão. Um mais cedo, outro mais tarde, vai dependendo do seu processo evolutivo, né? Mas todos chegarão. Aí vê a importância do trabalho de Jesus, o Cristo, de Siddhartha Gautama. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Muito bem. Recadinho, como sempre, aqui para o pessoal que está acompanhando. Estou olhando aqui o pessoal no chat, o pessoal assistindo aí ao vivo. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo. É o pedido que a gente faz. Principalmente aqui agora, né? Quando a gente está aqui ao vivo, quando você faz ali quando você clica, né? No sininho ali do like, ajuda o YouTube a impulsionar, ele envia. Sempre quando alguém clica, quando está sendo transmitido, ele coloca aquela transmissão disponível para que outras pessoas que tenham, né, que tenham mesmo interesse. Eu acho que minha câmera teve um problema aí. Estão me ouvindo? Agora apareceu. Tá. A minha gata passou aqui e bateu na câmera. Eu estava dizendo que sempre... Peraí, gente. Deixa eu resolver um probleminha aqui. Pronto. É que ela estava batendo aqui na câmera e desligou minha câmera, danada. Então, sempre quando nós temos né, quando alguém clica durante a transmissão, o YouTube ele me envia, né, essa transmissão para outras pessoas, para que outras pessoas também assistam. Então, por isso que a gente fala, olha, clica aí no link, clica, né, ali no like, e a gente pede também que você compartilhe, né, manda esse vídeo, essa transmissão para outras pessoas que gostam, que curtem, né, esse tipo de assunto. E se for a primeira vez por aqui, sempre tem alguém novo, né, passando. Dessas pessoas que recebem, acabam vindo para cá. Se você for uma dessas pessoas, seja aqui ao vivo ou seja no vídeo gravado, e gostou, né, do conteúdo, já clica no botão ali de se inscrever, da inscrição, clica no sininho das notificações. Sempre que houver uma atividade nova aqui no canal, você será notificado e avisado previamente aí para não perder nenhuma informação. Lembrando que hoje é o programa de número 216, então olha quanta informação, né? Os programas do Projeto Iniciação, todos são de teor de ocultismo, né? De teosofia, fala de eubiose, Blavatsky, né? Como o professor estava comentando agora há pouco, na sua explanação. Então, isso ajuda muito, serve como fonte, a gente indica como fonte de estudo, de pesquisa, principalmente aqueles que estão iniciando, né? Quando a gente está começando, a gente fica meio perdido, né? Quanto à linguagem, quanto os termos, né? Qual caminho seguir.
Então, para aqueles, principalmente aqueles que estão iniciando, ajuda bastante, que já pega o assunto mais ou menos ali resumido, né, mastigado, como a gente diz, e o professor, e tem uma abordagem aí exclusiva do professor, né? Então ajuda bastante e é muito bom, em especial aqueles que estão a gente que já está nesse caminho, a gente que já está nesse caminho, gostamos, né? Nós, né, gostamos. Imagina aqueles que estão começando, né? Então é muito bom. E para finalizar, eu queria só deixar um comentário. O professor estava comentando aí, professor, sobre essa questão dos questionamentos, né, que sempre são relatados e que ocorreram com seres, né, que estiveram por aqui, e aqui nesse caso da Blavatsky, né, sobre os questionamentos, os fenômenos, os feitos desses seres, tantos que passaram por aqui, né, Blavatsky e tantos outros, né. E hoje em dia é muito comum, está mais difundido, está mais fácil o acesso, principalmente pela questão da internet. A gente vê muito na internet, o professor citou, né? Poxa, havia um filósofo, o cara tava falando e tal, e hoje em dia tem muito isso. Como os canais, né, do YouTube é aberto, as pessoas têm liberdade, né, de falar, de dizer, de se expressar, colocar as suas opiniões. Muitos dos canais são monetizados, dão audiência, enfim, tem cada um com as suas razões. O que acontece? Tem um argumento que está sendo muito utilizado, professor, que é o seguinte: a pessoa coloca, eu tenho assistido isso, tá? Vocês que estão aí vendo, vocês podem até comentar sobre isso. A pessoa pega lá um tema, e inclusive o nosso canal aqui eu próprio já vi aqui no nosso canal comentário desse tipo. E a pessoa pega um tema ali citado e ela fala, e ela usa a seguinte comparação: mas isso que está sendo comentado, ou isso que está sendo dito, ou esse tema que vocês estão colocando como, né, estão colocando para tema, isso não tem base científica, isso daí não tem comprovação, né? E olha o truque, eu chamo de truque porque é um truque mesmo, né? Desonesto, intelectualmente falando. Porque o que acontece? Nós estamos falando de iniciação, de espiritualidade, a gente está falando de uma coisa metafísica, né? Então, nós não podemos comparar a ciência acadêmica, tomar como base para efeito de comparação e falar, mas não tem. É lógico que não tem comparação. É lógico que você não vai achar uma comprovação científica. Concorda, professor? Então, assim, esse tipo de comparação para usar como argumento, né, para rebater um assunto, é mais uma crítica, né? É como aconteceu aí dos exemplos que o professor deu da época de Blavatsky, né? Lá naquela época eles usavam de outros meios. E hoje em dia tem a internet e as maneiras e a forma que essas pessoas utilizam é justamente isso. Não tem base científica, isso não foi comprovado. Mas é lógico, ninguém está dizendo que foi comprovado porque não é ciência. Você tem que comprovar, teria, em tese, né, com algum outro item, artigo ou qualquer que seja o tema, que tenha a mesma base de entendimento, de conhecimento, né? Assim como não dá para a gente pegar um artigo científico, por exemplo, e tentar comparar com uma coisa espiritual, porque não vai bater, né? Fica desonesto intelectualmente falando a comparação. Então, eu só queria deixar esse comentário, tá, professor? Não sei se eu estou aqui muito fora, né? Mas eu achei pertinente colocar, uma vez que hoje em dia está muito fácil, né? A gente vê muito esse tipo de comparação, principalmente dentro do que a gente faz, essa comparação da ciência com a espiritualidade, uma vez que os dois andam em caminhos diferentes. Não que eles não se cruzam, a gente tem motivos, argumentos próprios para nós internamente, né? Para a gente crer, acreditar, olha a palavra, crer, acreditar. Isso está, né, tá no campo da filosofia e da espiritualidade. Mas do ponto de vista científico não cabe. Então, era mais ou menos por esse caminho que eu queria só deixar esse esclarecimento e esse posicionamento. Não é mais ou menos por aí, professor? Exatamente. Nós podemos dizer o seguinte, olha, a gente chama de ciência acadêmica, né? O que a gente entende por ciência acadêmica? É a ciência desenvolvida nas universidades.
e compõe 90% do conhecimento científico. Isso aí, existem trabalhos que falam sobre isso, né? 10% do conhecimento científico é realizado nas empresas multinacionais, nas grandes empresas, né? Descobertas, etc. Mas as grandes conquistas científicas são conseguidas nas universidades, né? Então, uma universidade é um conjunto, né, de seres humanos que têm as suas especialidades, eles conversam, etc., né? Mas tem uma base, atualmente, no mundo que nós vivemos, uma base positivista, né? Ou seja, tudo tem que ser provado. Na verdade, tudo tem que ser provado. Agora, a questão da prova, essa questão da prova que é difícil, né? Porque você não pode provar algo superior num tubo de ensaio. Não dá. Você não pode ir num laboratório e provar uma ideia universal, transcendental num tubo de ensaio. Aí não. Aí está a grande diferença que vai existir nas universidades do futuro, já no terceiro milênio. Eu acredito já no ano 2500, por aí, 2600, já começa a mudar o tipo da universidade. Por quê? Vai ser entendido que o básico para o desenvolvimento do conhecimento científico, dito acadêmico, é justamente o desenvolvimento da consciência do cientista. O desenvolvimento da consciência do cientista, né? Agora, tudo, evidentemente, nem tudo tem provas, né? É claro que, veja bem, Niels Bohr, ele imaginou o átomo, não foi? Niels Bohr inventou um átomo, um núcleo com elétrons girando ao redor, né? E em vários níveis. E ele imaginou um núcleo e os elétrons girando em 7 níveis. Eu nunca ouvi alguém me dizer por que Niels Bohr disse que era 7 níveis. Ele podia dizer 12, 10, 3, 20, 1000, mas não, ele falou 7. Por quê? Ele, quando concebeu o elétron, ele estava sendo o veículo da divindade. Isso que a ciência que é prova prática, né? Tinha prova prática dos elétrons, dos átomos? Não. Ele deu a ideia, depois, experimentalmente, a ciência foi comprovando justamente os elétrons com suas diferenças energéticas, né? Os 7 níveis, etc. Aliás, a teoria atômica não é recente, né? Os gregos já tinham essa ideia do átomo, né? Eles não diziam como que era o átomo, eles diziam que a matéria era constituída por unidades, né? Os gregos já tinham essa noção da teoria atômica na cabeça. Veja, os gregos já tinham a noção da teoria atômica. Agora, a pergunta é essa: como que vai existir a união da ciência acadêmica com a ciência transcendental? Na verdade, essa união não será praticamente uma união, será uma conversão, uma evolução da consciência dos cientistas no próprio conhecimento, no autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Então, a ciência acadêmica um dia vai evoluir, está evoluindo já. A gente pode ver pela física quântica, né? A física quântica já está lançando ideias que são sensacionais, e para o físico comum é inconcebível, né? Outro dia eu estava vendo as reportagens, estudos, né? A física quântica já admite que o tempo e o espaço é zero. Tempo e espaço é zero, né? Pode haver comunicação entre 2 pontos no universo de maneira instantânea. E isso é verdade, isso faz parte. Agora, faz parte do conhecimento transcendental, né? Agora, o que é necessário é justamente esse processo de evolução das consciências dos seres humanos dentro das universidades, a ponto de entenderem as coisas através da sua percepção interna. Os gênios, olha, não existem gênios na Terra. As pessoas dizem, gênio descobriu isso, descobriu aquilo. Não. A ciência transcendental diz assim: o homem não descobre, o ser humano não descobre coisa alguma. Ele é veículo da divindade. Então a divindade vem, utiliza o ser humano como veículo para dispersar, para trazer conhecimentos superiores para a face da Terra. Assim, os veículos a gente pode citar aos montes, né? Olha, Newton, Einstein, né? E assim por diante, né? Grandes pintores, grandes escultores,
trouxeram coisas extraordinárias para a humanidade, né? É incrível, né? Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, no ano 1500, lá no 1500, ele já jogava ideias, né, extraordinárias a respeito do surgimento de descobertas, né? Ele imaginou, Leonardo da Vinci, ele imaginou o helicóptero, o submarino, o escafandro, ele pensou nisso tudo. Quer dizer, na cabeça dele, ele sabia que isso existiria um dia, não é verdade? E existiu. Hoje está aí, os aparelhos que voam, né? Helicópteros, aviões, etc., né? E assim por diante, submarino, assim por diante. Né? Então, os grandes cientistas são veículos da consciência cósmica. Eles não perceberam isso, mas é necessário que haja esse momento de estudo da ciência acadêmica para entender psiquicamente, ou melhor, espiritualmente, a origem do conhecimento, que não vem de nós, vem de níveis superiores e são transmitidos através de veículos. Então, os cientistas são veículos da consciência cósmica. Aí é preciso que eles percebam isso, né? Eles percebam isso. Por isso que tem cientistas que fazem descobertas espetaculares de uma hora para outra, assim, uma coisa impressionante. E muitas vezes acontece, isso aí na ciência é importante. Às vezes uma descoberta ela não é feita por um cientista, é feita simultaneamente por vários cientistes. Eu já li a esse respeito. Né? Uma descoberta, eu não vou citar aqui, que aí ia fazer uma pesquisa, né? Mas uma descoberta é feita por vários cientistas ao mesmo tempo. Aí já avatara em conjunto, né? Avatara coletivo. Aquilo vem de cima, né? A divindade projeta esse conhecimento porque é necessário para o avanço da ciência. Então é um grande passo para a ciência acadêmica, né? Primeiro, reconhecer a potencialidade que existe dentro dela mesma, né? E realizar grandes trabalhos evolutivos, né? Então, um outro ser também extraordinário foi o Carl Gustav Jung, né? É um sujeito, ele era um médico, né? Médico, formado na ciência acadêmica, mas ele trouxe conhecimentos universais extraordinários para nós, né? Conhecimentos superiores extraordinários. E assim a gente pode citar muitos cientistas que fazem esses conhecimentos. Mas um dia vai chegar em que os cientistas se reunirão e conversarão sobre temas transcendentais, como se conversa hoje sobre ciência positivista. Muito bom, professor. Vamos lá, tem uma colocação aqui do Guazelli. Acima do conhecimento da polaridade, seria o conhecimento do... Seria o conhecimento do quê, professor? Veja bem, é muito interessante o Guazelli. Veja, eu digo o seguinte, olha, uma coisa importante, que a gente pode falar isso e vai parecer uma coisa esquisita, né? O ser humano, ele não tem ideia do que seja o bem e o mal. O ser humano pensa que sabe o que é bem e o mal, mas ele não tem ideia. É incrível, né? Pois não sabe. Ainda não. Só terá conhecimento do que é bem e mal quando ele conhecer o que é a polaridade. Por isso que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade liberta. Agora, esse é o conhecimento transcendental, né? Então, esse conhecimento transcendental significa ultrapassar a barreira da polaridade. Na verdade, como eu falei, bem e mal. Na verdade, o bem e mal é uma polaridade que no universo superior, acima do segundo trono, essas duas visões se equilibram. A questão do bem e do mal, né? Tanto que, verificando espiritualmente a questão do bem e do mal, a gente pode perceber que um ser que produz o mal em outras pessoas, ele está fazendo mal na consciência dele, mas ele está agindo karmicamente, fazendo uma cobrança kármica. Então, o bem e o mal não existem separadamente, eles estão sempre juntos. Olha só, veja bem, bem e mal não existem separadamente como nós fazemos, o bem para lá e o mal para cá. Não, eles agem em conjunto. Tanto que lá na Índia tem esse conceito de bem e mal, né? Diz o seguinte, os conhecimentos, né? O bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Então, quando o indivíduo
uma ilustração. Quando o indivíduo faz um mal para a pessoa, ele vai responder por aquele mal. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo um bem, ele está fazendo uma cobrança kármica. Ninguém faz o mal sem que Deus permita. Eu digo o seguinte, olha, eu já disse isso na nossa reunião passada. Não existem vítimas no universo. Olha só, não existem vítimas no universo. Tudo aquilo que o ser humano passa é resultado do karma, do seu karma. Ele tem. Então, se eu imaginasse, pelo conhecimento transcendental, se eu imaginasse que uma pessoa fosse vítima aleatoriamente, então eu teria que abandonar a minha ideia da divindade. Então, acontecem coisas que a divindade não tem poder sobre ele, né? Não é assim, não é assim. Então, é por isso que o nosso mestre falou, quem entende a polaridade entende tudo, não é verdade? A gente pode, eu vou até dar um exemplo aqui, muito interessante, tirado do Evangelho, né? Uma vez, Jesus falou para os apóstolos que ele iria ser crucificado, ele ia ser preso e ia ser crucificado, né? Então, o Pedro, está no Evangelho isso, Pedro estava do lado de Jesus e falou assim, não, mestre, nós não vamos permitir isso. Está no Evangelho. Pedro ficou exaltado. Não, mestre, nós não vamos permitir isso. Quer dizer, ele disse que eles iam lutar para que Jesus não fosse crucificado. Aí então Jesus falou, vá de retro, Satanás. Né? Em latim se fala, vá de retro, Satanás. Você sai, Satanás. Ele disse que o que tinha na ideia de Pedro era o Satanás que estava falando, né? Porque ele tinha que fazer o seu sacrifício. Então Pedro estava tentando tirar Jesus do sacrifício. Verdade? Então, aí, dentro do Pedro, existia algo contrário à lei e que era o mal. Jesus chamou de Satanás. Está no Evangelho isso. Ao contrário, veja bem, agora vamos ver o bem do outro lado, né? Jesus entrega o pedaço de pão para Judas e diz assim, vai e faz o que tem que fazer imediatamente. Traí-lo. Judas traiu Jesus. Aí no Evangelho diz o seguinte, naquele momento, Satanás entrou no corpo de Judas e Judas foi em direção do Sinédrio para entregar Jesus. Satanás, na verdade, não foi Satanás, foi Lúcifer. Lúcifer incorporou-se em Judas, porque Judas não tinha condições emocionais e humanas para trair Jesus. Ele não queria trair Jesus. Então, Satanás entrou nele, ou o quê? Lúcifer entrou nele e conduziu, porque era da lei, tinha que acontecer aquilo. Então, veja bem, em dois momentos da vida do Evangelho, nós temos, com o Pedro, Satanás fazia o mal. E na Santa Ceia, Satanás fez o bem, justamente levando Judas a entregar Jesus, porque era necessário. Então, aí veja bem a polaridade entre o bem e o mal, né? É muito interessante isso. Então, a gente tem que meditar muito sobre isso, tanto que tem muita gente que diz que está fazendo o bem e está fazendo o mal, não é verdade? Quer dizer, eu vou dar um exemplo de um mal. Quer ver um mal interessante? A pessoa chega a ver uma pessoa jogada na rua. Um cara muito milionário, super milionário, ele vê um sujeito jogado na rua. Aí ele vai lá, o que ele faz? Isso é um exemplo meu, eu nunca vi, isso é um exemplo que eu dou. Ele vai, pega aquele sujeito que está jogado na rua, leva para o seu palácio, dá tudo para ele, milhões e milhões de reais ou de dólares, ou bota ele no iate para fazer viagem. Ele está fazendo um bem para ele. Muita gente diz, puxa, que homem bom que ele fez, né? Tirou o sujeito da miséria do chão lá e deu tudo para ele, riqueza. Ele não fez um bem, fez um mal. Por quê? Ele estava cumprindo um karma. Ele faria um bem para esse cidadão, o quê? Você quer ajuda? O que você precisa? Então, eu vou te ensinar a ler e escrever, você vai arrumar um emprego e você vai aprender a se sustentar por si mesmo. Aí é o bem. O bem é esse. Então, veja bem a diferença entre o bem e o mal, né? E a humanidade entende o bem e o mal de maneira diferente. A gente vê que existem nas nossas reuniões, na vida pública, né? Não vou citar exemplos, né? Sempre tem pessoas que jogam a denominação de mal nos outros e o bem para outros, né? E sem entender a raiz exata da questão do bem e do mal, né? Então, essa é a questão da polaridade. A polaridade existe dentro da nossa cabeça porque nós estamos restritos ao nosso conhecimento vivencial humano. Mas no futuro nós vamos entender. Nos tornando adeptos,
inevitavelmente, essa consciência de bem e mal se declara no seguinte aspecto: são duas coisas que se harmonizam, né? E assim por diante, né? Então, esse é o conhecimento. É muito difícil esse conhecimento, não é fácil. Mas esse é o início do entendimento da questão da polaridade e que nos levará ao entendimento superior. Muito bom, professor. Ele também coloca o seguinte, professor: qual o melhor adjetivo para designar Deus? Olha, eu pessoalmente, não existe uma resposta específica nos livros. A HPB chama de tat, o imanifestado, o aquilo, não é verdade? É impossível a gente ler isso, é impossível entender atualmente, entender o que é o aquilo, o imanifestado. A própria HPB diz que é um grande mistério que o ser humano tem que entender isso, né? Eu tenho uma definição para Deus que é básica. Deus é amor e perdão. Essa é a definição que eu tenho para Deus, a melhor definição que eu tenho. E que todo mundo entende. Deus é amor e perdão. Quem age com amor e perdão está agindo conforme Deus. E Jesus falou: ama teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Eu já falei em reunião anterior, né? Se eu fizer mal para alguém, eu não estou fazendo mal para aquela pessoa, estou fazendo mal para mim mesmo. Se eu odiar uma pessoa, na verdade eu estou odiando a mim mesmo, eu estou me envenenando, eu estou me destruindo espiritualmente. Agora, se eu amo uma pessoa, eu dou amor para essa pessoa, que Jesus falou, amar o seu próximo, então esse amor reside em mim, não é verdade? Então, tanto que a polaridade, eu olho para um semelhante como ser humano e vejo um igual, um outro ser vivendo ali naquele semelhante. Mas, na verdade, não. Quando eu olho para um semelhante, é a mim mesmo que eu estou olhando, porque somos um. Todos somos um. Quando eu olho para o semelhante, é a mim mesmo que eu estou olhando. Quando eu faço mal para um semelhante, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Apesar de que, quando alguém faz um mal para uma pessoa e está executando uma ação kármica, ele está fazendo um bem, mas ele não tem consciência disso. Ele faz o mal, mas não tem consciência disso. Então é muito difícil esse entendimento. Mas através da ciência iniciática, a gente vai, a pouco e pouco, entendendo como é que funcionam essas questões. Muito bom, professor. Ele também coloca sobre a língua portuguesa. Deixa eu clicar aqui. Ele coloca o seguinte: a língua portuguesa é mais completa do que o sânscrito? Bom, eu não posso, aí precisaria um estudioso, né, afirmar isso. Isso é um estudo muito específico. Mas o sânscrito é uma linguagem muito importante, né? Tanto que essas denominações que temos aí nos livros, né, é tudo em sânscrito, né? E quando a gente vai escrever um livro, a gente tem que ver, consultar os glossários e os livros de iniciação para a gente escrever certos os termos em sânscrito, né? Mas eu devo dizer o seguinte, fazendo essa conotação da língua portuguesa. Isso o nosso mestre falou. A língua portuguesa é uma língua sagrada. Ele falou. Ele não entrou em mais detalhes, né? A língua portuguesa é uma língua sagrada. E nós podemos acreditar que a língua portuguesa já é falada por muita gente do mundo, né? E não se comenta muito disso, né? O inglês é a língua universal hoje, né? É a língua padrão para entendimento entre as pessoas, o inglês, né? Historicamente aconteceu isso. Agora, a língua portuguesa vai se tornar também um padrão internacional de entendimento entre os povos, né? E tem mais. O professor falou, a língua portuguesa é uma língua sagrada. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, depois eu volto aqui. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holísticas, Espaço Shakti Nova Era, que fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. A sua matriz fica lá. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos o telefone, que pode ser também via WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 99756-6874.
Aí também está o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e também no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora. E 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também Departamento da Eubiose do Sumaré. Lembrando a todos que aqui todo o sábado temos o projeto Iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40, aqui no YouTube, no canal Conexão 3005. E seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Bom, os comentários são esses. O que eu queria colocar aqui, professor, é que tem uma irmã que quer que o senhor continue aí com o assunto, né? Continuar sim. com a distância de desviar, seria muito bom. É um estudo bem amplo, não lembro. Eu digo que cada instância dá margem para se fazer vários programas, né? Não só, não. Cada instância a gente pode fazer vários programas. Então, a gente precisa esquematizar bem isso para. Eu vou pensar. Eu já fiz. Existem gravações já anteriores. A irmã pode perguntar, pode ver gravações no próprio canal Conexão 3005 de palestras que nós fizemos e falando sobre a instância de Dizian. Pode investigar lá que tem. Viu? Agora, é claro que nós podemos repetir, podemos dar uma nova versão, né? Agora, como cada instância é muito longa, então uma instância daria 2, 3, 4 programas, né? Pela sua. Então nós precisamos calcular bem essa questão para ser bem objetivo no conhecimento, né? Então, mas vamos pensar nisso para reeditar, para rever essa questão, né? Essa questão. Muito bom, professor. E ela também lembra que que tem um ditado, né, que o professor Henrique falava, que num futuro distante a ciência vai provar todos os conhecimentos esotéricos. Sim, o caminho da ciência é a ciência esotérica, né? É o caminho, isso é inevitável. E nós já vemos agora na própria física quântica, né? A física quântica já está falando coisas, já fala coisas que são. A gente vê uma ligação muito grande com os conhecimentos esotéricos, né? O físico quântico é uma coisa extraordinária, né? Eles têm concepções que a gente lê e estuda. Imagina para a gente que é leigo no assunto, né? Imagina os entendidos, o que eles têm que entender para desenvolver toda essa teoria. Mas isso é inevitável, né? É inevitável. E é no terceiro milênio que isso vai acontecer. Já está acontecendo, né? Esse caminhar da consciência humana dentro da ciência acadêmica para estudar essas questões superiores. Né? Eu até brinco, né? Eu digo assim, um dia vai ter aulas na universidade falando sobre a caixa, ensinando o aluno a fazer leitura akáshica e assim por diante, né? Isso vai acontecer um dia, né? A ciência acadêmica um dia vai se tornar exatamente no padrão da ciência transcendental, cósmica, né? Isso é inevitável, esse caminho dos cientistas. Né? Muito bom, professor. Estouramos um pouquinho o horário, mas eu quero agradecer principalmente o professor Walter pelo conhecimento que ele trouxe hoje e agradecer a todos que participaram, tá? E lembrando, o programa fica gravado, quem não pôde assistir no sábado à noite, assiste durante a semana, tá? Eu quero agradecer a participação de todos, desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até o nosso próximo encontro, sábado que vem. Boa noite, é com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Bom restante de sábado para todo mundo, descansem, um ótimo domingo. Sábado que vem estaremos aqui novamente. Então é isso. Até o próximo programa. Boa noite, professor. Muito boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Muito obrigado. Obrigado ao meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Foi uma alegria e uma satisfação muito grande, né? Estaremos aqui sábado que vem, continuando os nossos estudos, né? Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.